E aí, bom dia! Para quem está comigo ainda nessa playlist, vamos para a parte 2 de aletas ou superfícies estendidas, que é onde a gente vê agora as outras três condições de contorno, que seria a aleta isolada na ponta, a aleta com temperatura prescrita e a aleta infinita. E tem um exercício no final como exemplo. Então, vamos lá ver a finalização de aletas. Bom, então para quem está acompanhando essa playlist, que eu espero que sim, porque o vídeo anterior era a parte 1 e esse é a parte 2, né? Então precisa da parte 1 para ver a parte 2. A gente vai ver agora os outros três casos de condições de contorno de aleta. Mas antes tem um pequeno item que eu esqueci do vídeo anterior. Nós estamos vendo aletas com área de seção transversal constante, até aí beleza. E a gente viu quando a primeira condição é quando você tem convecção num dos cantos da aleta e temperatura prescrita no outro lado. E aí o resultado fica assim, θ sobre θb, lembrando que o θ é o diferencial de temperatura aqui, cuidado por isso aqui. Esse é o resultado. Nós vamos ver os outros três tipos de condição, mas antes vamos ver isso aqui é o perfil de temperatura, como é que fica o fluxo de calor para esse cara. Então, se eu quisesse saber, ok, esse é o caso da convecção prescrita no canto da aleta, fazer ela quadrada, porque eu acho mais legal desenhar quadrado. Então, aqui assim, nós temos convecção, já temos o perfil de temperatura está aqui. Como é que fica o fluxo de calor? Super fácil, é a nossa derivada. Então, como isso aqui está em regime permanente, nós temos que o Q de condução é igual Q de convecção total. Beleza. Então, a gente pode dizer que tudo que entra em condução em x igual a zero é igual ao nosso Q de convecção, que sai tanto pela superfície que a gente chama de AS, que é essa superfície lateral, como pela parte final. Ok. Quem é a condução para nós? Condução em sólido é menos Ka dt dx em x igual a zero. Isso é exatamente o que está vindo por condução. Aqui é o nosso x igual a zero, é o que está entrando aqui por condução. Porque lembrando que aqui está com uma temperatura prescrita Tb. Nota que isso aqui, o nosso θ, ele é definido como T de x menos Tb. O nosso dθ dx é então dt dx. Em x igual a zero, em x igual a zero. Então eu posso simplesmente fazer que o meu Q é menos K, a área transversal, lembrando que a área transversal é essa verdinha, dθ dx em x igual a zero. Quem é θ? A gente tem uma equação para θ. Vamos voltar em algum lugar aqui atrás. Ela está aqui, esse aqui é o θL. Vamos pegar a equação original de θ. Está aqui, ó, o nosso θ está aqui. θx, essa é a solução da equação diferencial. Então, θ de x é igual, vamos copiá-la rapidão. Esse é o formato do nosso θ, nós estamos tentando descobrir C1 e C2. E agora a gente simplesmente deriva esse cara em x igual a zero. E aí joga aqui dentro. Não vou fazer de novo, porque acho que eu já derivei umas 50 vezes esse cara. Isso aqui vai dar a solução para nós, que é a taxa de calor que passa nessa aleta, é o que entra por condução lá no iniciozinho, é raiz de h, p de perímetro, k, área transversal, que multiplica θb, que multiplica, e aí aqui eu vou botar 3 pontinhos porque não vai caber ali, seno hiperbólico de ml mais h sobre mk cosseno hiperbólico de ml. Tudo isso dividido por
cosseno hiperbólico de ml mais h mk seno hiperbólico de ml. Isso daqui é a nossa taxa de calor que está saindo nessa letra. Eu sei que ficou feio aqui porque eu tive que cortar. Onde é que você encontra isso? No livro do Encropeira tem uma tabela bem legal. Nessa parte de aletas, capítulo 3, você vai achar essas equações certinhas. Se você botar na internet e procurar troca de calor aletas, ele vai aparecer essas equações para você também, que elas são bem comuns. Então, esse é a taxa de calor, se você está usando um lado com temperatura prescrita, TB, e o outro lado com convecção prescrita, que era o exemplo do vídeo anterior. Vamos ver as outras 3 opções, que eu disse que eram 4 opções que você pode ter aqui para saída. Um é convecção, o outro é isolado. Ficou horrível meu desenho, mas assim, vamos com fé aqui. Tá aqui meu L. Esse aqui, temperatura fixa, TB. Nota que essa primeira condição eu estou fixando em todo mundo. E esse ladinho aqui, isolado. Só esse cantinho aqui. Se ele está isolado, nós estamos vendo que dt dx em x igual a L é igual a 0. Que é igual dθ dx em x igual a L igual a 0. Daqui nós vamos tirar, então, as nossas condições, os nossos C1 e C2. Lembra que quando a gente põe essas condições, que a gente tira é, na verdade, C1 e C2 para chegar nessa equação final aqui. Nossa primeira equação é a mesma que já tinha antes. Em x igual a 0, nós temos TB fixo. Então, θB é TB menos T infinito. O que dá θB igual C1 mais C2. Mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior. Nesse pedacinho aqui. Mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior aqui. Temperatura prescrita na base, beleza. θB igual C1 mais C2. Vamos agora achar uma segunda equação, considerando que o outro lado está isolado. Então, em x igual a L, dθ dx igual a 0. Então, o meu θ, ele era essa equação aqui. A gente deriva ela. Ela vai dar isso daqui. E a gente iguala a 0, porque eu estou falando que a derivada é 0 nesse finalzinho aqui. Ou seja, nós temos essa segunda equação. Com essa equação e essa equação, lembrando que o M é conhecido, porque o M é isso daqui. A gente tira as constantes C1 e C2, o que vai nos dar uma equação bem legal. Θ sobre θB, quando eu uso essa equação e essa equação para achar C1 e C2, e depois eu volto nessa equação aqui, com as constantes C1 e C2 já achadas, nós temos que isso aqui dá cosseno hiperbólico de ml menos x sobre cosseno hiperbólico de ml. Essa é o nosso perfil de temperatura. Lembrando que o θ é T de x menos T de B. Desculpa, menos T infinito, né? Aqui eu errei também, desculpa, gente, isso aqui é T infinito. É sempre T menos T infinito. Nosso referencial é T infinito. E a taxa de calor é que nem a metodologia que eu fiz agora no iniciozinho. Deriva
em x igual a 0, essa equação, e joga lá. E nós vamos ter que a taxa de calor agora, para quando ele está isolado de um lado, é raiz de h, p, k, a, t, θb, tangente hiperbólica de ml. Isso é caso a toaleta esteja isolada num dos cantos. Beleza? Esse é o nosso caso B. Quem é o caso C? E se ele está com temperatura prescrita também do outro lado? Tranquilo. Agora nós temos TB desse lado. Nós temos T alguma coisa desse outro. Não sei o valor, mas é um valor fixo. Beleza. Mais tranquilo ainda. Isso aqui quer dizer que nós temos θ em L, porque lembrando que esse é o comprimento L, igual a um valor T que eu já conheço, menos T infinito, ou seja, é um valor conhecido. Lembrando que a gente tinha θb igual TB, conhecido também, T infinito. Ou seja, esses dois aqui são conhecidos. Aí eu volto na minha equação lá, do θ, faço uma para θb, faço uma para θ, que eu vou chamar de θl, e no final isso aqui vai dar θl sobre θb, esse cara aqui é quem eu estou chamando de θl, seno hiperbólico de mx mais seno hiperbólico de ml menos x. Esse é o perfil de temperatura. E a taxa de calor, fazendo a mesma metodologia, vai dar HP KAT θb cosseno hiperbólico ml θl θb que divide seno hiperbólico de ml. Esse é o caso para a temperatura prescrita nos dois lados. E tem um último caso. A gente já viu isolado de um lado, prescrito, temperatura prescrita e convecção. A última opção é quando digamos que a nossa aleta é gigantesca e tem comprimento infinito. Isso quer dizer que se eu tivesse uma aleta, vou fazer ela redonda agora, e ela é simplesmente grande demais. Tão grande, esse negócio tende ao infinito. E esse ladinho aqui é quando L tende ao infinito, porque isso aqui é L. Aqui está em TB. Quando L tende ao infinito, gente, o que acontece é que lembrando que ele está sofrendo convecção, porque está passando fluido ao redor dele. Esse fluido está com temperatura T infinito. Quando essa aleta é tão grande que esse L tende ao infinito, ele fica em equilíbrio térmico e a pontinha dele fica com a temperatura T infinito. Então a gente diz que quando na verdade ele tende a T infinito, quando L tende ao infinito, o nosso T em L tende à temperatura do fluido, porque ele fica em equilíbrio térmico. Se ele tende à temperatura do fluido, o nosso θL, que é igual a T de L menos T infinito, é zero. E por causa disso, na hora que eu faço θ sobre θb, isso aqui dá E menos mx, para uma aleta infinita. E o nosso calor, HPK, área transversal, que multiplica o nosso θb. Também para a aleta infinita. Esse aqui eu não vou fazer dedução, a gente tem que tirar limite de quando L vai ao infinito nas equações anteriores. Mas vai com fé, vai dar isso aí. Aí você deve estar pensando, meu Deus do céu, nunca que eu ia, toda vez que eu vou fazer equação, vou ter que fazer essas deduções? Não, de forma alguma. Essas deduções de aleta, elas são bem clássicas. Então, se você caiu nessas 4 condições, vai dar isso daí. O que você tem que calcular?
Precisa do H de convecção, do perímetro, da condutividade, da área transversal, quem é a temperatura para fazer aqui o TB, né? Quem é a temperatura do fluido. É só isso. Onde é que você consegue essas equações, além desse meu vídeo aqui, feito à mão? Na literatura. Então, por exemplo, qualquer livro que tenha essa parte de aletas, você vai encontrar. Onde eu recomendo você usar o livro-texto dessa disciplina, que é o livro do autor. O autor é o Incropera. Deixa eu ver o nome dele inteiro. O nome dele é Frank Incropera e o David DeWitt, que é a transferência de calor e massa. Isso aqui tu vai achar no final do capítulo 3, que é o capítulo de aletas. Você vai achar uma tabela com todos esses condições. Aí tu vê a condição, a temperatura prescrita tá lá, quem é a distribuição de temperatura e quem é a taxa de calor. O que é importante aqui você saber? Você saber pegar elas e usar para cada uma delas. Saber quem é o M, o que ele está querendo dizer com θB, quem é o AT. É isso que você tem que saber usar. Pegar a equação e saber usar. As definições elas vêm daqui, mas aqui a gente se importa mais em você entender elas e saber usar. E saber que para cada condição vai ter uma equação diferenciada e tu tem que ir lá buscar. Lembrando que todas essas aqui são para área transversal constante. E se não for constante, o livro do Incropera também traz várias opções para áreas não constantes, para várias condições, tudo tabelado. A gente aqui não vai se adentrar, porque é muito parecido, só vai mudando a ideia, mas existem tabelas para vários deles. Então você vai lá e pega cada um deles. O que eu queria finalizar aqui nesse material é um exemplo, que é o exemplo resolvido número 3.8, da quinta edição do livro do Incropera, que é o Fundamentos de Transferência de Calor em Massa, que está aqui o enunciado. Nós vamos resolver ele rapidinho para você ver que quando a gente trabalha com aletas, se ela pode ser considerada, que nem nesse formato 1D em regime permanente, em área transversal, é tranquilo, você só procura quais são as condições de contorno dela e procura equacionamento. Então, vamos resolver para ver como é que fica. Uma barra circular longa. Eu vou desenhá-la aqui na versão 2D. O que eu fiz foi desenhar como se ela fosse cortada. A barra circular longa, o que ele quer dizer? Que o L da barra vai para o infinito. Ela tem um diâmetro de 5 milímetros e uma das extremidades mantidas a 100, que é o TB. A superfície da barra está exposta ao ar ambiente a 25 graus Celsius. Então aqui nós temos T infinito, 25 graus Celsius, coeficiente de transferência de calor de 100 watts por metro quadrado Kelvin. Qual que é as distribuições de temperatura ao longo das barras construídas em cobre puro, liga de alumínio e aço inoxidável? Qual a perda correspondente de calor a partir das barras? Então ele quer fazer para 3 barras diferentes para a gente comparar. O que falta aqui? Os Ks, né? K do cobre. Se você vai no livro do Incropera, no apêndice, no anexo, ele tem a tabela de propriedades. Se você pega ele numa temperatura média aqui, você vai ter ele como 398 watt metro Kelvin. O K do alumínio é 180. E o K do último, quem é o último? Aço. É 14. O que acontece? Isso aqui é a aleta longa, infinita, né? Ele quer saber T de X, a distribuição que eu vou plotar num gráfico. Ok? E ele quer saber quem é a perda de calor a partir das barras, ou seja, quanto que está vindo, quanto que essas barrinhas conseguem resfriar do sólido que elas estão resfriando, ou seja, quem é o calor total que elas estão retirando. Se você for ver, como eu falei, essas equações foi que a gente viu nessa aula e na anterior, mas elas já vêm pré-prontas. Então, a aleta de comprimento infinito são essas duas. Esse aqui é θ sobre θb, distribuição de temperatura, e esse é o calor. Por isso que eu falei que tu não precisa decorar essas coisas. Vai na tabela e procura qual é a tua condição. Só tem que saber o que você está fazendo. Então, para calcular, por exemplo, a temperatura, eu na verdade já calculei, fiz no Excel aqui, nós temos a temperatura para as 3. Então, esse lado aqui é a temperatura em X, está em graus Celsius.
E esse aqui é X, está em metros. O azul é alumínio, né? Então esse é alumínio, esse aqui é cobre e esse aqui é aço. Tá, beleza. Nota que o cobre tem o K mais alto, o alumínio é o intermediário e o aço é a condutividade térmica menor. Como é que eu calculei isso aí? Θ sobre θB é igual E na menos mx. E na menos mx. Lembrando que o m é igual raiz de h, p é perímetro, né? K, área transversal. Essa minha raiz ficou pequena. É isso aí. Nós temos todo mundo. O K varia para cada material, né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, cobre, eu venho e ponho o valor do cobre ali. O resto é tudo igual. Isso aqui quer dizer, isso aqui é T de x menos T de infinito sobre TB menos T infinito e na menos mx. X é a posição onde eu quero na letra. Então, eu quero T de x. Isso aqui vai dar T infinito mais TB menos T infinito. Que multiplica E na menos mx. Nota que a minha única incógnita é o T de x. E à medida que eu ponho o x, foi assim que eu plotei, né? Por exemplo, quero saber quanto é que é em 0,05 metros. Ponho aqui 0,05 metros. Esse aqui é 25. Esse aqui é 100. Esse aqui é 25. M eu calculo daqui. Ponho K daquele material. E aí, se eu peguei, por exemplo, aqui para cobre, ele vai me dar ali 60 e poucos graus. Se eu troquei o K para o K do alumínio, 50 e poucos graus. Se eu quero mais para frente, em 0,15, vai me dar esses três valores aqui. E assim que eu calculei. Eu, na verdade, fiz no Excel, tá aqui. Tá lá o T infinito, que é o T do fluido, 25, T da base 100, H é 100, o K de cada material, cobre, alumínio e aço. Diâmetro 5 milímetros, acho que é isso. Área transversal, aí eu calculei aqui a área transversal, πd ao quadrado sobre 4. O perímetro, o M, e aí eu fiz a temperatura em X. Aqui eu tô fazendo, aí eu fui colocando o X, os pontinhos X, e fui colocando, aí eu plotei para o cobre, para o alumínio e para o aço, e aí eu mandei plotar aqui nessas curvas. Por exemplo, essa aqui é do cobre, essa é do alumínio, essa é do aço. Nota que eu variei o meu X de 0,0001 metro, né, ou seja, 0,1 milímetro, e fui correndo ele para ele calculando. E foi assim que eu tirei esse gráfico, que me dá esse gráfico aqui. Então, foi isso que eu fiz. Esse é o item 1, né? Perfil de temperatura. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, gente. Nota que interessante que quem sofre maior, quem tem mais queda de temperatura é o aço, que tem o K menor. O cobre, que tem o maior K, ele tá lá aqui em cima, ele é o cinza, ó. Ele demora mais para cair a temperatura. Nota que, lembra que aqui é 100, né? Porque é o da base. E ele vai indo. Mas quem vai trocar mais calor é quem tem o K maior. Porque quem tem K maior puxa mais calor, então aquece mais a aleta, e aí a aleta troca mais calor com a convecção. Porque lembrando que a troca de calor por convecção é HA ΔT. Então, quanto maior esse ΔT, mais ele troca calor. Então, por exemplo, se a gente pega aqui, ó, esse ponto aqui, vai perder mais calor do que esse cara aqui. Porque o ΔT desse aqui é maior. Porque vai ser 65, mais ou menos, menos 25. É isso, na verdade, que ele pede depois para a gente calcular também no mesmo item, quais são as perdas de calor. Então, tá aqui os perfis de temperatura, vamos ver quais são os valores de Q. Então, a perda de calor, qual é a melhor aleta, digamos, né? A melhor aleta é aquela que resfria mais o material que você quer, ou seja, aquela que puxa mais calor. Não é aquela que tem menos ΔT, é a que tem mais calor. Então, o calor, como é que eu calculo?
O calor tá aqui já. Se você for ver esse vídeo, você vai ver como eu deduzi ela. Então, esse Q igual a raiz de HPK do material, área transversal, θB, que é a temperatura da base menos T infinito. Eu calculei um para cada um. Também coloquei no meu Excel, então vamos lá. Tá aqui. Esse daqui é o do quanto que o cobre puxa de calor. Esse aqui é quanto que o alumínio puxa de calor e quanto que o aço puxa de calor em watts. Ou seja, nota que o cobre puxa 8,31, outro puxa 5. Então, o Q do cobre, que é quem tem o K maior, o K do cobre, se tu for ver, é 398, é o maior. Vai ser a melhor aleta. Uma aleta boa é uma aleta com alta condutividade. Ele dá aproximadamente 8,3 watts, ou seja, ele conseguiu puxar de calor daquilo que ele está querendo resfriar, 8,3. O Q do alumínio, que é o intermediário, aquele 180 aqui de condutividade, que é essa curva azul, ele dá 5 ponto alguma coisinha ali. Vou aproximar, 5,6 watts. Menos do que o cobre, ou seja, o cobre puxou mais calor, ele é melhor, como aleta, né? E o Q do aço, que é quem tem o menor condutividade térmica, 14, vai dar só 1,6. Melhor aleta, o cobre, tá? Resfriando mais. Que é essa curva aqui em cima. Beleza? Isso tudo considerando a aleta infinita, né? Agora, o item 2, o que ele pede para nós é qual que é o comprimento da barra para que a hipótese de comprimento infinito seja uma estimativa precisa. Tá te perguntando assim, ó. Tá, tecnicamente a gente fez a barra que nem infinito para fazer os cálculos. Foi dali que eu tirei as equações. Essas equações aqui eu defini a barra como infinito e tirei o limite disso aí. Mas na vida real, será que eu tinha que chegar até o infinito? Será que não tem um momento onde eu chego nessa minha barra que já não faz mais diferença? Ou seja, se eu simplesmente fazer uma aleta maior, eu vou estar só gastando material, porque esse cobre é caro, né, gente? Vou estar só gastando material e não valia a pena? Qual é o tamanho que eu devia fazer esse meu L aqui para que ele realmente já estivesse considerando como se fosse infinito, ou seja, não valeria a pena fazer mais. Se você for lembrar, para fazer o L infinito, a gente dizia que quando o L era infinito, era a mesma coisa que eu considerar que o meu T em L, ele era praticamente igual ao meu T fluido. Ou seja, o delta T é pequeno. Ou desconsiderável, né? Agora, pequeno quanto? Um percentual aí, né, gente? Escolhe um percentual. Então, por exemplo, nesse meu caso, para cada uma das aletas, qual que é o tamanho que eu poderia dizer que já não faz mais diferença? Tecnicamente, se você for ver, visualmente, eu falaria o seguinte, olha, a gente diz que é quando o T do L é praticamente o T infinito. O nosso T infinito, ele é 25 graus Celsius, que é o finalzinho aqui, ó. Então, se tu for ver, o do aço é o mais fácil de ver, né? O aço, se tu for ver, aqui assim, ele já está praticamente a 25 graus Celsius. Então, o aço entre 0,05 e 0,1 já não faz mais diferença. Então, o aço, eu poderia ter parado aqui, ó, sei lá, em 0,05, um pouquinho mais, 0,06. Realmente, se eu for no meu Excel, a gente vai ver que para o aço, ele já vai estar praticamente 25 graus Celsius. O aço é essa coluna aqui. Então, essa aqui é a temperatura, ó. Em 0,0001 metros, está 99. Não, eu quero quase 25. A gente vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aqui, ó, passo do 26 para o 25, 25,99. Quando eu estou em 0,0572 metros. Se tu for ver no desenho lá do PPT, 0,0052, mas é mais ou menos por ali mesmo. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas quanto é que eu poderia parar? Escolhe um valor aqui. Aqui você tem 25, você tem quase 26, então você já está bem baixinho. Escolhe um percentual e você fala, não, beleza, aqui eu já estou considerando que não faz mais o delta T entre a aleta e o fluido é muito pequeno. Poderia ir mais, poderia, quero ser extremamente correto. Vamos lá, ó, eu vou descendo mais, tem uma hora que ele fica aqui em 25,06. Então, esse tamanho da aleta para aço já estaria bom. Essa é a análise que a gente faz. Então, por exemplo, para alumínio, é esse do meio aqui. Se tu voltar lá no negócio, o alumínio, nota que ele ainda está em 0,2, eu estou chegando em 25 ali quando eu estou em 0,2. Então,
Se eu descesse mais perto do 0,2, vamos lá. 1,17, 1,18. Ó, 20, aqui esse aqui é o aço. Esse aqui, desculpa, é o alumínio. Estou em 26. Olha aqui. Em 0,2, digamos assim, que é esse cara aqui mais ou menos. Aqui, ó, 0,2. O meu alumínio está com 26 graus. É um delta T de 1. Pô, então em 0,2 já não valia mais a pena fazer uma aleta maior do que 0,2, porque não vai fazer diferença para o alumínio. Agora, para o outro lá, quem é o último que está faltando? Cobre. O cobre em 0,2 ainda estou em 29, ainda tem 5 graus de diferença, podia descer mais. Quanto? Ah, eu não sei te dizer, eu parei de puxar aqui, acumulando no Excel. Mas eu poderia descer mais e ela já não fazia diferença. Agora, esse 1 grau fui eu que decidi. Aí tu tem que fazer uma ponderação com o que vale a pena você pagar do material, né? E quantos percentual faz diferença para você. Mas a ideia do L é essa. Tem um outro jeito de eu fazer, você ter que plotar tudo no Excel? Tem! Eu poderia ter feito a conta matemática. Então, por exemplo, poderia fazer para o item 2, eu tenho que o Q, se você for lembrar, o Q de quando ele está calculando aqui é HPK, área transversal, θB. Esse é da letra infinita. O Q, se ela for adiabática, é HPK AT, θB, tangente hiperbólico de ml. Esse aqui é quando deteta, dx em x igual a L é zero. Aí você deve estar falando, tá, mas por que eu peguei deteta dx igual a L? Porque se meu deteta dx é igual a zero, quer dizer que t, L é igual a t infinito. Então eu poderia ter pego isso aqui e falado, não, beleza, eu quero que esses dois sejam iguais. Iguais não tem como, né? Mas, por exemplo, 99% igual. Se é 99% igual, esse cara aqui tem que ser 0,99. Daqui você acha, o teu M você tem, daqui você acha o L. Poderia ter feito assim também. É um outro formato, eu quero 99%. Não, eu quero 70%, sei lá. E aí tu tira. Esse aqui é como tu faria na mão. Essa outra versão que eu te mostrei aqui é como eu faria no visual, no plotando, né? Qual que é o detalhe dessa visão aqui, essa aqui do visual? Cuidado, tua malha, digamos assim, né? Que é esse delta X que eu estou usando, faz diferença. Então, por exemplo, no meu Excel, quando eu pulei aqui, se tu for ver, eu tenho 2.000 linhas, né? Por quê? Porque eu vou de 0.0001 e 0.0001. Ah, eu poderia ir de 1 em 1? Poderia, só que o meu erro vai ser maior, porque quanto maior esse meu espaçamento, maior a fatia que eu estou considerando para fazer a aproximação 1D, e aí pior, né? Quanto mais fininhos são aquelas fatias, porque a gente faz a dedução com diferencial, melhor para o teu cálculo. Então, gente, é isso aí a aleta. O que a gente tem que lembrar disso aqui, então? A aleta, se ela pudesse ser considerada essa aleta versão regime permanente 1D com convecção, você tem 4 casos para a ponta dela. Se você chegar num desses casos, você tem uma tabela pré-pronta que tem as equações de perfil de temperatura, que é assim que a gente faz, troca de calor, que é assim que a gente faz, e aí você resolve tudo. E é isso aí, a aleta finaliza por aqui.